entre a terra e o céu, entre os seus elementos, e por conta disso é possível que a gente insira essas discussões no ensino de ciências, se pensarmos de maneira um pouco mais geral. E aqui eu trouxe um exemplo que é bastante, talvez um dos mais conhecidos, que é nessa região aqui do céu que a gente tem a constelação do Escorpião, do Centauro e do Cruzeiro do Sul, foram as que eu destaquei. Para várias comunidades indígenas do Brasil, por exemplo, os Tembé ou os Guarani, existe um asterismo chamado constelação da Ema, né? Ou melhor, Ema. A Ema em si é uma construção desses grupos e se articula com toda a dinâmica social e cultural desses povos. Bom, então, o objetivo do trabalho é verificar se essa Lei 11.645 pode ser vista como um instrumento catalisador de iniciativas de renovação, de produção na área de astronomia cultural, por exemplo. Para isso, nós definimos um corpus de análise, recorrendo a fontes bastante variáveis, artigos, trabalhos publicados em eventos, teses, dissertações, enfim, depois eu vou apresentar o quadro e comentar brevemente. Em termos do referencial metodológico, nós usamos análise de conteúdo. Bom, essa daqui é a síntese, depois de um longo processo de levantamento bibliográfico, dos materiais que abordam a astronomia cultural em algum viés, materiais que se relacionam, de certa maneira, com preocupações voltadas ao ensino de ciências, física e astronomia. Nós destacamos que esses materiais são híbridos entre si, eles são bastante diferentes, então a pesquisa se enquadra no quadro geral da análise qualitativa, por conta do número diminuto de materiais. Então, nós temos 2 dissertações e uma tese, 2 publicações em eventos, 3 livros didáticos e o CP1, caderno do professor, que é um material proposto pela Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, é um material coerente com a proposta curricular de São Paulo. Então, esse daqui foi o nosso corpus de análise. Bom, a primeira relação que nós buscamos investigar a respeito dos materiais com a lei foi criar, então, grupos que se dividem de maneira muito simples, antes e depois da lei. Considerando os 12 materiais que nós tivemos, nós fizemos essa distribuição, aqui está indicado cada material, considerando que os cadernos do professor, eles correspondem a uma única proposta, que é a proposta curricular de São Paulo. Então, de 2009, mesmo que a gente considere, por exemplo, 2013 aqui, que foi o ano que a gente considerou os materiais em termos da busca, nós temos, nesse período, 4 trabalhos, e de 99 até 2007, 5 trabalhos. Então, houve, de certa forma, uma concentração no grupo posterior, temporalmente, à lei. Um segundo âmbito que nós investigamos foi, dentre os materiais que vieram após a lei, será que ela é citada como um documento importante ou um documento que justifique, por exemplo, o trabalho com o tema? Então, o currículo do Estado de São Paulo foi, nesse sentido, analisado, e nós, em termos dos documentos, encontramos apenas a menção à LDB. Os 2 livros didáticos também considerados mencionaram documentos, mas também não fizeram menção explicitamente à lei, e apenas um trabalho que aí tem uma característica bastante diferente dos demais, porque é uma publicação, inclusive, do SNEA 2011. Aí sim, esse trabalho, inclusive, trouxe como anexo da publicação em si a lei, quase integral, né, para a leitura. Enfim, então, como síntese dessa nossa busca, a ideia é que houve uma baixa frequência em relação à menção da lei em si, como justificativa, como aprofundamento em textos que são ou introdutórios, ou, no caso dos livros didáticos, destinados ao professor. Um último aspecto são alguns elementos mais gerais dos 2 grupos que nós tivemos. O grupo anterior à lei, por ter, nesse grupo, teses e dissertações, artigos publicados em eventos, nós atribuímos uma circulação e um acesso mais restrito, por exemplo, ao público de pesquisadores e professores. E por conta dessa característica dos materiais, houve uma maior preocupação em fundamentar a base teórica desse trabalho, trazer relatos, reflexões mais específicas sobre as atividades. Características diferentes do outro grupo, justamente por ter um público diferente, serem materiais didáticos, de um acesso mais amplo, e o conteúdo
considerando os que tratavam da astronomia cultural, se referem basicamente aos textos e exercícios mais específicos, embora a gente também tenha considerado materiais introdutórios e partes mais específicas voltadas ao professor, no caso de livros didáticos. Como algumas considerações finais, inicialmente nós ponderamos o fato de que a análise, dentre as 3 dimensões que nós conseguimos analisar no mestrado, foi a que ficou num nível mais elementar da discussão, e aí a primeira ponderação nesse sentido é que nós tínhamos à disposição um tempo muito curto em relação à publicação da lei, apenas alguns anos. Então, nós consideramos que é um fator muito importante ampliar essa análise. No nosso caso, não foi possível considerar um período muito maior. E em relação à primeira dimensão colocada aqui, que é o ano de publicação dos materiais, a gente coloca ainda como uma questão: será que aquela concentração, digamos assim, depois da lei, a partir de 2009, indica um crescimento do número de propostas, embora essas propostas não tenham explicitado a lei como justificativa, por exemplo, como incentivo para o trabalho com o tema? Então nós deixamos como uma questão aberta justamente pela ponderação do espaço muito pequeno que nós conseguimos considerar nessa situação específica. Bom, aí uma discussão que nós gostaríamos de fazer também, pontuar, pelo menos, diz respeito à validade, ou melhor, o poder de atuação das leis em si. Politicamente, acho que nós devemos reconhecer que é sim um ganho, principalmente para o movimento indígena, para o movimento negro, ter leis que, de certa forma, consideram todo o histórico que essas populações tiveram em termos da nossa história do Brasil, mas a lei em si não garante, claro, mudanças efetivas na realidade, requer ainda plano de ações que visam mudar em si a nossa realidade. E aí, de certa forma, a lei pode ser utilizada como para justificar, ou até pressionar em si esses planos de ações que devem vir posteriormente. Uma possibilidade de ampliação do trabalho que nós indicamos, por exemplo, é considerar o processo de tramitação dessa lei, ou seja, quais os agentes políticos envolvidos nesse processo, quando que ele aconteceu, de maneira geral, e considerar também uma variável que torna o problema em si mais complexo, que é os materiais não são pontualmente publicados, assim, aliás, eles têm uma data específica de publicação, mas eles são produzidos ao longo do tempo. Então, um material publicado em 2012, por exemplo, pode ter contado com anos e anos de produção. E essa dimensão da extensão em si dos trabalhos nós não consideramos nessa análise específica. Por fim, a Lei 11.645, ela de certa forma questiona o monoculturalismo dos currículos escolares, então de certa forma ela propõe a diversidade, como é a proposta mesmo tanto da lei quanto da discussão mais específica que nós estamos trazendo. E por fim, para ressaltar um pouco uma possibilidade de atuação da astronomia cultural no nosso campo, no ensino de astronomia, é inserir as ciências exatas no debate da diversidade cultural no contexto da escola, do currículo, e, mais uma vez citando Moreira e Kandal, fazer com que a escola se torne um lugar um pouco mais de cruzamento de culturas. Bom, vou só apresentar as minhas referências, as referências dos documentos e agradecer a todos. Obrigada. Eu vou abrir 2 perguntas, senão não tem tempo, tá? Bretones? Pode começar lá, Quieto. Boa tarde. Pelo trabalho, parabéns. Queria só uma pergunta, nessa tua pesquisa, você encontrou algum material que relata assim algum traço da cultura afro que aborda a astronomia, que eu não tenho conhecimento? Certo. Muito obrigada pela pergunta, porque essa acabou sendo um recorte que eu não deixei explícito, mas que nós fizemos no mestrado, que era de trabalhar com os povos indígenas, mas nós não encontramos menção à cultura afro-brasileira nesse contexto dos materiais didáticos. Então, embora inicialmente nós tivéssemos pensado apenas nos povos indígenas,
Não foi que nós excluímos, de repente, por uma escolha metodológica de trabalhar só com os povos indígenas, mas nós não encontramos, e a lei também menciona as populações afro-brasileiras. Bom, bem rápido. Parabéns pelo trabalho. Vocês não pesquisaram artigos publicados em revistas de educação, em publicação científica de revista de educação? Sim. Porque não aparece aí. Bom. Você tem tese de dissertações, você tem eventos, tal, mas eu não achei artigos publicados. Sim, sim. É que, bom, o processo que nós fizemos de levantamento de materiais, ele foi bastante extenso e, na verdade, nós consideramos, só que esses materiais foram os que a gente julgou, e por conta da parte da pré-análise, que tinham mais a ver com a sala de aula, que tinham mais a ver com a preocupação didática em apresentar conteúdos no contexto de aplicação, de realização de atividades. E, inclusive, nós fizemos também um levantamento um pouco mais geral, mas com um grupo um pouco mais específico em periódicos, sobre multiculturalismo. Só que não tem nenhum dado apresentado. Não, legal. Então, e se é material desse tipo, tem uma etnoastronomia da Scientific American e também um livro do Germano, que como material para usar em sala de aula, podia ser incluído. O livro do Germano, que foi muito rápido, né? Ele, pelo menos o céu do Steinbeck, é o elemento, o LD, isso, é um deles. Então, continuando a discussão que eu já feliz, antes de mais nada, é bem interessante que você tenha um ponto de vista um pouco mais ortodoxo, né, a respeito da inserção disso aí. Mas, qualitativamente, você tem coisas muito interessantes, dizer, como que a tua discussão quantitativamente, já que você falou em metodologia de pesquisa, se você mostrar esse gráfico do aumento do número para um químico, para um físico, e retirar o 6 para quem não saiba o que é, ele vai dizer que é 0. Tá? É compatível com uma flutuação. Então, até que ponto, acompanhando a pergunta do Bretones, a amostragem é realmente significativa para você não ter perdido material que possa dar uma significação quantitativa àquele gráfico temporal? No fundo, o gráfico ele é, antes de tudo, ilustrativo, né? Eu poderia apresentar os dados, ele não tem, enfim, eu acho que nenhuma outra função além disso, justamente por conta dessa questão. Não me recordo de memória o número de materiais que nós consultamos, mas eu acho que chegou em torno de 10 mil, assim, considerando revistas de 2000 até 2013, foi um dado também que eu acabei omitindo, e assim, publicações extremamente escassas, e algumas, claro, que não apareceram aqui, porque não se direcionavam tão claramente a uma situação didática. Então, considerando o interesse em analisar as abordagens no contexto da sala de aula, nós acabamos não considerando na análise de maneira geral, mas, enfim, muito difícil de encontrar um material para análise. Obrigado, Marta. Próximo trabalho, Evonir Albrecht e Marcos Wolski, Ensino de Astronomia no Ensino Médio, uma proposta. Bom, boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, meu nome é Evonir, atualmente sou professor da Universidade Federal do ABC, em Santo André. Aqui é um recorte da minha tese de doutorado, foi orientada pelo professor Marcos, então é de 2012, pode parecer assim, poxa, de 2012, só agora em 2016 que a gente vai trazer esse dado, mas é interessante porque ele praticamente não mudou, mesmo acompanhando as renovações das propostas curriculares aí, no caso, no estudo. Bom, antes de começar, isso começa em 2005, especificamente, por uma inquietação minha como professor de educação básica, professor efetivo de física da rede pública do estado de São Paulo. Então é aí que eu começo a inserção da temática no ensino médio. E, bom, como a gente começa para introduzir a questão da nossa apresentação, primeiramente o ensino de astronomia ele auxilia na compreensão de fenômenos do cotidiano presentes na vida dos educandos. Longini Moura, uma das ciências mais antigas, talvez pelo fato de ser objeto de estudo, o céu fazer parte da vida humana desde os seus primórdios, e é recomendável nos documentos oficiais. Tá. Isso é uma citação que acredito eu que deixa muito claro a importância que o tema astronomia tem na educação básica.
E uma das coisas que me trouxe, assim, que literalmente foi um produto, vamos dizer assim, apesar de não sei se eu posso dizer de produto ou um elemento ou algo dinâmico que foi construído pelos alunos do ensino médio, tá? Que são os quadrinhos que eles produziram como a título de avaliação ao final de uma espécie de um bimestre onde o tema foi abordado. Então aqui só algumas ilustrações, porque são muitos quadrinhos que a gente está tentando compilar esse material, mas é extremamente complexo, né? Porque antes de compilar a gente precisa fazer toda a análise dos termos, do que foi empregado e tudo mais. Mas é só para frisar rapidinho o que me motivou a fazer esse trabalho, que foi o início de tudo, vamos dizer assim, que é o mestrado e depois aqui a parte do doutorado. E aí algumas questões que nortearam esse trabalho. Primeiramente, como o tema astronomia é representado nas propostas curriculares dos estados do sul do Brasil. Por que sul do Brasil? Porque é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu comecei a atuar, onde eu ministrei aula durante 6 anos antes de vir para São Paulo, e onde eu tinha livre acesso, vamos dizer assim, aos documentos oficiais, entre outras tantas coisas, entre outras tantas questões. E a questão do regionalismo também, né? Faz parte. Quais conteúdos são contemplados nas referidas propostas e esses conteúdos são coerentes com as orientações curriculares nacionais? Bem, aí nós começamos então com a questão das análises desses materiais que são públicos, estão disponíveis em qualquer secretaria de Estado, no site das Secretarias de Estado de Educação do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E aí nós elencamos os objetivos, que eram analisar e comparar as propostas curriculares dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aos PCNs, que era o documento norteador da educação básica no Brasil. Atualmente nós temos aí a Base Nacional Comum, porém a gente está construindo, mas a gente não sabe exatamente ainda o que vai construir, e nem se vai construir, a gente está vivendo aí uma fase bastante conturbada. E ao final apresentar uma proposta de organização de conteúdos astronômicos para o ensino médio. Bom, aí a nossa metodologia utilizada é de cunho qualitativo. Nós utilizamos então as 3 propostas curriculares que nós utilizamos. Lembrando, aqui a proposta curricular do Estado do Paraná é do ano de 2008, do Rio Grande do Sul de 2009 e de Santa Catarina de 1998. Tá? Foi o ano, até então em 2012, a de 98 que ainda estava sendo utilizada. E agora, vendo novamente, buscando o que aconteceu de novo nesses 3 estados, Santa Catarina publicou um documento complementar no ano de 2014. Porém, nesse documento complementar, também nada mudou, continua muito parecido com aquele que existia em 1998. Tá? E a análise de conteúdo, para analisar cada uma das propostas e os conteúdos presentes, nós utilizamos Bardan para fazer a categorização. Depois nós utilizamos o método comparativo, com um procedimento metodológico, e segundo Marconi e Lakatos, o método comparativo permite analisar o dado concreto, deduzindo do mesmo os elementos constantes, abstratos e gerais. Bom, e aí os resultados que nós obtivemos. Antes de começar a fazer essa leitura das propostas, nós definimos as categorias a priori que nós iríamos buscar dentro das diferentes propostas, começando do micro ao macro, diga-se de passagem, da realidade do aluno. Vamos começar do que é mais próximo para o que está um pouco mais distante. Aí nós definimos, né, Terra, Sistema Solar, Via Láctea e Universo. Elaboramos um quadro comparativo e uma elaboração de proposta de ensino. E o que nós obtivemos nas propostas curriculares? Bem, aqui nós temos, então, primeiramente a do Paraná. Aqui é somente ordem alfabética, por favor. No Paraná, no ensino médio, nós obtivemos somente isso aqui relacionado à astronomia na proposta curricular de física. Tá? Na de geografia, nós não tivemos nada, que nós analisamos aqui, lembrando que nós analisamos a de física e a de geografia, e no ensino fundamental o trabalho é um pouco mais amplo também. E o quadro 2, conteúdos presentes na proposta do Rio Grande do Sul. Aí sim nós tivemos em geografia e em física na primeira série do ensino médio. Lembrando que as duas propostas, essas duas aqui, quando eu
fiz análise, as duas já haviam sido reestruturadas recentemente. Isso quer dizer que, mesmo sendo reestruturadas, por exemplo, a do Paraná, ela era muito parecida com a de Santa Catarina. Ela não seguia, assim, no ensino médio, uma proposta muito próxima ao que orientava o PCN. A única que seguia é a do Rio Grande do Sul. E aqui, a de Santa Catarina. Física, praticamente a mesma coisa que nós temos na do Paraná. Gravitação e aqui, estudo da gravitação. Apenas isso que muda. E na geografia a gente tem um pouco mais dessa temática aí de temas que podem ser categorizados nessa relação. Então, nós temos, esses foram os dados coletados. E partindo disso, nós propomos uma sequência no trabalho, no artigo completo. Desculpem, aqui ficou pequeno, mas é para fazer a divisão. No artigo completo, nós temos tudo isso detalhado. E nós temos mais, a questão, tanto quando eu fiz a tese, eu mergulhei em algumas obras, Paulo Bretones, Cristina Leite, Lang, Nardi, Juan, Barrio, que foram referências que foram sendo utilizadas. Então eu fui buscar algumas questões que haviam sido levantadas aí, e uma delas, é claro, foi a questão da formação inicial, que a gente também discute inicialmente, mas esse quadro, ele não está sozinho, porque depois dele vem toda a discussão, inclusive, de materiais e métodos que podem ser utilizados e onde encontrá-los, com links, para que o professor pudesse utilizar isso para ser um material auxiliar. Porque eu acredito assim, que não é necessário criar um currículo, vamos dizer, mas é necessário pelo menos um direcionamento. A generalização excessiva, ela pode causar alguns atrapalhos, muitas vezes, ao invés de ajudar. Então, a gente precisa sim ter a liberdade, porém, a gente também tem que ter um direcionamento para onde eu vou correr, porque quando você deixa totalmente liberto, vamos dizer assim, o professor pode, ao invés de fazer um bom trabalho, ele ainda pode acabar tendo problemas na hora de fazer esse trabalho. E aqui, eu não apresentei, desculpa. Esses conteúdos seriam para a primeira série do ensino médio, tá? Primeira série do ensino médio, item a item, eu comecei no eixo universo, terra e vida, e aí nós começamos aqui com física e geografia. A geografia foi mais ousadia do que qualquer outra coisa, tá? E aí as diferentes temáticas aí para serem trabalhadas. E na terceira série do ensino médio, matéria e radiação. Aí entraria nessa temática, nesse eixo, a questão do trabalho de física. E aí, a questão da discussão dos resultados, né? A gente acaba notando que as propostas, elas acabam trazendo pouca coisa, nem todas elas trazem aquilo que é orientado pelos parâmetros, justamente pelo fato de serem parâmetros e não um currículo, né? Algo flexível, diga-se de passagem, que pode ou não ser seguido. E as considerações. Aí várias coisas que já foram faladas aqui hoje ao longo do dia. Então, são repetições, porque praticamente a gente chega às mesmas conclusões, a gente não tem como ser diferente, diga-se de passagem. E eu posso dizer que atualmente eu tento, pelo menos, colaborar um pouquinho para alterar isso. Que eu sou responsável por 2 cursos de extensão na universidade onde eu trabalho, e nós visamos oferecer formação continuada ao nosso professor de educação básica. Sempre foca um deles especificamente sobre astronomia. Então nós trabalhamos com professores dos diferentes níveis educacionais, desde a pré-escola até o ensino médio. Então nós trabalhamos já com essa temática. E o outro é com produção de materiais didáticos para o ensino de ciências e matemática. Então acredito que a gente acaba contemplando um pouquinho esse aspecto. E é claro também, visto que nós estamos reformulando também a grade curricular do curso de matemática, então eu também estou propondo uma disciplina justamente para trabalhar com tópicos de astronomia para a educação básica nas licenciaturas. Então eu acredito que isso é importante, inserção, discutir e tudo mais. E aqui, para finalizar, a necessidade de novas pesquisas sobre o tema. Isso fica em aberto, que eu acredito que tem muita gente fazendo isso já, que eu diria assim, a gente fez isso
Porém, hoje, quando você volta e revê o trabalho, já teriam coisas que você faria diferente. Então, consequentemente, esse gancho fica para os próximos. E aí, aqui as referências que foram utilizadas na confecção desse trabalho, tá uma parte, né, das referências. Ok, obrigado. Perguntas? Boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de saber se os estados do Sul possuem um sistema feito, como no estado de São Paulo, que já tem um caderno do aluno, onde todo o conteúdo está lá e o professor já tem que usar aquilo. Não, até o ano de 2012, quando foi feito esse levantamento, não havia, existiam os livros didáticos, apenas que é o principal, né, vamos dizer assim, é a sustentação do professor, só que, porém, todavia, conquanto o livro didático também tem muitos erros conceituais, até erros de representação, erros de escala, entre tantas outras questões, fora a clareza que muitas vezes não é dado, até mesmo o emprego do termo que não acaba não sendo correto. Evonir, eu talvez tenha perdido alguma parte da proposta, eu vi uma lista de conteúdos. Você está falando, eu vi mais uma lista de conteúdos. Na proposta sua, você também trabalha a ideia, qual a metodologia a ser utilizada? Sim, sim. Tudo. Depois eu trago a discussão da metodologia, onde encontrar materiais e como utilizá-los, também com sugestões. Inclusive, tem uma coisa que eu esqueci, que eu gosto muito de citar, que isso é atual, que é o desenho Show da Luna. Tá? Que já que estavam falando, né? Que é um desenho que é brasileiro, primeiramente, e a minha filha adora, então particularmente eu estou virando fã, e é algo assim que pode ser utilizado, acredito eu, tirando alguns erros conceituais que às vezes aparecem, mas é interessante. Então, desenhos, filmes, revistas, artigos, livros, tudo isso a gente acaba trazendo como bibliografia nos locais onde se encontra. Boa tarde, eu sou do estado de Minas Gerais. Lá no estado de Minas, não sei se aqui também tem professores que trabalham em Minas, o ensino médio noturno, principalmente o primeiro ano do ensino médio noturno, tem uma aula de física só agora. Então foi colocada uma disciplina chamada Diversidade e Inclusão no Mundo de Trabalho, que você tem uma aula de física, 2 para o segundo ano, 2 para o terceiro. Seria um sonho ter essa parte da astronomia dentro da disciplina de física. Eu queria saber de você, quando você fez essa reformulação da proposta de física e de geografia, se você reformulou também o próprio conteúdo de física, porque o conteúdo de física ele é extenso também. Então, pelo que eu vi ali, o primeiro ano de física, ele ficaria com muita astronomia, e a parte da física mesmo, eu não vi ali. Muita coisa sobre as leis de Newton, por exemplo, que é uma coisa que você também não pode descartar. E para o terceiro ano, a matéria de física era muito extensa, eletricidade, eletromagnetismo. Então, é muito legal você colocar a astronomia na física, mas e a própria física? A própria geografia, e também, será que você poderia colocar algo na história também? Bom, aproveitando, primeiramente, gente, não foi uma reformulação, tá? Primeiramente foi apenas uma proposta que norteasse, que facilitasse o trabalho do professor. Em qual aspecto? Clareza, especificidade, porque hoje, se você pegar as propostas, elas trazem o tema, e elas não trazem nenhuma subdivisão de nada que o professor deve trabalhar. Por exemplo, se ele traz sistemas solares, o professor então trabalhar apenas o planeta Terra, vamos pensar sobre essa ótica. Tá bom, ele trabalhou o sistema solar porque trabalhou o planeta Terra, porque não elenca absolutamente nada. Então, nesse aspecto agora, em termos de número de aulas, eu sempre vejo da seguinte forma, é um desafio. Porque nós temos 2 aulas semanais, no estado de São Paulo são 2 aulas semanais no noturno, que está praticamente indo para a extinção, também as escolas noturnas, né, as turmas no noturno. Santa Catarina teve um período que eram 2, 3 e 4,
2 aulas na primeira série, 3 aulas na segunda e 4 aulas na terceira série. Foi o período em que eu trabalhei em Santa Catarina, então automaticamente tinha esse viés, a gente conseguia dar conta de mais conteúdos. Agora, eu acredito sempre da seguinte forma, como encaixei, eu fiz um encaixe dentro das propostas do que o PCN propõe como eixos norteadores. Então eu diria que já deveriam ser trabalhados, porém não necessariamente você vai trabalhar, por exemplo, quando você trabalha com matéria, você pode trabalhar, por exemplo, exemplos de estrelas. Na segunda série eu não coloquei, mas, por exemplo, quando você trabalha com termometria, termodinâmica, que seja, você tem muito conteúdo de astronomia que você poderia trabalhar ali dentro. Então, você não vai deixar a física de fora, mas seriam ideias de você inserir a astronomia no seu contexto de trabalho, de uma forma mais flexível, para que você conseguisse vislumbrar o que pode e o que não pode ser trabalhado. Então, nesse aspecto é o que eu tentei fazer aqui. Evonir, parabéns aí. Não deve ser fácil assumir uma responsabilidade dessa, né? Fazer uma proposta assim bem completa. Evonir, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, por favor, sobre o curso de extensão para professores, né? Já que é difícil a gente mexer na formação inicial, então acho que é uma boa investida a formação continuada, né? Então, esses cursos de extensão que são trabalhados lá, eu queria que você comentasse até que ponto esses cursos estão realmente mudando a prática dos professores. Se existe, né, uma preocupação também, né, de vocês verificarem se realmente esses professores participantes estão mudando o curso, mudando sua prática após o curso. Bom, o Canto vai completar. Eu só queria comentar a questão dele, que assim, quais são os professores que participam desse curso? Inicialmente, a primeira vez que nós ofertamos esse de produção de materiais didáticos eram especificamente para professores de escola pública. Então, somente professores, nós não colocamos limitação. Qual área? Não. Nós deixamos livre. Então, nós tivemos esse cuidado e apareceram professores das diferentes áreas, porém a concentração maior foi matemática, física, química, biologia. E ciências, é claro, no ensino fundamental. Então, nós tivemos alguns pedagogos vieram e tudo mais, porém nós fazemos a divulgação, aí depois nós elaboramos as atividades, essa de produção de materiais didáticos. Nós começamos normalmente com 30, 40 professores, tá? Até porque nós precisamos fazer um atendimento mais individualizado. Construímos um material, propostas que partem deles, problemas que eles têm, que é justamente o alvo do primeiro encontro, quais são os problemas, quais são as angústias que os professores têm no ato de desenvolver sua prática, e tentamos propor materiais para aquelas, vamos dizer assim, para aqueles calos, aquelas feridas. E em cima disso nós tentamos trabalhar ao longo de 6, 7 encontros, são em torno de 40 horas que nós trabalhamos nesses encontros. E aí, como nós fazemos a proposta, elaboramos, construímos os materiais, orientamos em relação a enfoques que podem ser dados nas diferentes disciplinas e pedimos para que o professor se disponha a aplicar essa atividade e trazer a devolutiva, para que a gente possa saber se algo de novo aconteceu. Tá? E tem sido bacana, tem tido bons resultados. E o outro de astronomia, só para... e o outro de astronomia, que é em parceria com a Sabina, em Santo André, que nós temos um planetário lá também, esse nós conseguimos, principalmente os resultados, eu acredito que a gente tenha resultados maiores na OBA, porque isso seria justamente, porque os professores que vão, a maior parte são professores da prefeitura, do ensino fundamental dos anos iniciais. Então a gente tem assim trabalhos, e o pessoal tem procurado a gente para fazer mestrado, então a gente tem tido assim trabalhos muito bacanas que estão aflorando, que estão vindo, e são fruto aí de toda essa labuta. Obrigado, Evonir. Sofia. Bom, Sofia Feld e Marcos Antônio, noções de astrofísica e de cosmologia moderna nas aulas de física no ensino médio, uma sequência didática a partir do paradoxo de Olbers.
Sofia. Sou mestranda no programa de pós-graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, sou lá de Curitiba. E minha apresentação está baseada num trabalho de conclusão de curso que fiz para a minha licenciatura em Física. Então, a humanidade sempre desejou entender a sua origem, o seu destino, e as pessoas são atraídas pelo que a astronomia, desculpa, nervosa. São atraídas pela cosmologia, pela astronomia, e o que elas buscam e o que elas propõem. Então, de acordo com os documentos oficiais, de acordo com as orientações complementares dos PCNs, confrontar-se e especular-se sobre os enigmas da vida e do universo é parte das preocupações frequentemente presentes entre os jovens. E diz, lá no trecho dos documentos oficiais, o seguinte: é importante propiciar-lhes uma visão cosmológica das ciências de que lhes permita situarem na escala de tempo do universo, apresentando-lhes os instrumentos para acompanhar e admirar, por exemplo, as conquistas espaciais, as notícias sobre as novas descobertas do telescópio espacial Hubble, indagar sobre a origem do universo ou o mundo fascinante das estrelas e as condições para a existência da vida como a entendemos no planeta Terra. Porém, ainda há crianças e adolescentes que apresentam representações diferentes daquelas concebidas pela ciência moderna. Por exemplo, crianças que adotam uma representação bidimensional ou até mesmo unidimensional do universo, baseado principalmente nos livros didáticos, das representações que eles proporcionam. E um outro exemplo, acabam vendo o Sol e a Lua como simples discos, não como objetos esféricos. Então, tendo em vista isso, é plausível ensinar tópicos de cosmologia moderna e astrofísica nas aulas de física do ensino médio? Como que esses estudantes explorarão o contato com a visão de mundo oferecida pela ciência atual? Então, para responder essas perguntas, resolvi fazer uma sequência didática. Uma sequência didática que foi realizada num colégio estadual situado no município de Campina Grande do Sul, lá no estado do Paraná. E a sequência didática foi baseada nos 3 momentos pedagógicos de Belisakov, Angotti e Pernambuco. Então, o que eu usei como problematização inicial? Usei o paradoxo de Olbers. Então, utilizei o paradoxo de Olbers como problematização inicial para indagar ou para começar a discutir a natureza e a estrutura do universo. Então, utilizei uma hora-aula para isso e proporcionei os conteúdos, além disso, alguma coisinha sobre escalas astronômicas de distância, espectro eletromagnético, redshift, blueshift, homogeneidade do universo e lei de Hubble. Então, essa sequência durou basicamente 5 horas aulas. Desculpe, 6 horas aulas. E para fechar essa sequência didática, resolvi retomar o paradoxo de Olbers e apresentar a solução dele, já que não é um paradoxo, sim, é apenas um paradoxo aparente. E com a resposta do paradoxo de Olbers, eu comecei a discutir os princípios do Big Bang. Então não foi exatamente uma sequência para fechar todo o conteúdo de cosmologia e de astrofísica. Foi uma sequência didática voltada para uma pequena abordagem, uma abordagem, mesmo que seja superficial, com os alunos do 3º ano. Então, só que
não resolvi parar por aí. Resolvi avaliar a sequência didática. Então, para avaliar a sequência didática, utilizei um método qualitativo. Primeiramente, utilizei um pré-questionário. Utilizei também a análise de conteúdo de Bardhan. Então, a partir das respostas desses estudantes do questionário, eu consegui encaixar essas respostas em algumas categorias. Quais são essas categorias? Primeiramente, ampliação do entendimento do universo. Nessa categoria estão agrupadas as respostas que os estudantes forneceram, que versam principalmente da maneira de como o conceito do universo dentro de suas mentalidades ficou mais robusto e embasado, ficando mais complexo e intricado do que antes. Dentro dessa categoria ainda é possível achar duas outras subcategorias. Primeiramente, houve uma grande mudança no entendimento do universo. Esses estudantes demonstraram em suas respostas que a grande atividade, que a atividade que proporcionou talvez a eles uma grande mudança conceitual a respeito do universo que eles vivem. E uma outra subcategoria foi o entendimento das escalas astronômicas envolvidas. Então, esses estudantes, eles demonstraram em suas respostas que a atividade lhe proporcionou talvez um entendimento um pouco maior das distâncias envolvidas, desde objetos próximos até a galáxia mais distante vista pelo telescópio espacial Hubble. Uma outra categoria que surgiu foi o interesse e curiosidade científica. E nessa categoria estão agrupadas as respostas que os estudantes forneceram a respeito de como seu interesse por astrofísica e cosmologia, e como consequência da própria física e astronomia, se intensificou. Uma outra categoria que podemos notar é a evolução da maneira de observar o espaço em seu torno. Estão agrupadas nessa categoria respostas de como os estudantes passaram a observar de forma diferenciada fenômenos que antes passavam despercebidos por eles, ou que simplesmente não eram entendidos, encarando a realidade de forma mais racional e buscando o entendimento de questões não resolvidas de uma forma mais científica. Uma outra categoria é o entendimento mais crítico da ciência. Estão agrupadas nessa categoria as respostas que os estudantes forneceram a respeito de um olhar mais crítico, de uma posição mais crítica perante a ciência, perante o trabalho científico, e entendendo que a ciência se respalda bastante na utilização de modelos científicos. E algumas considerações finais. Então, essa sequência didática talvez proporcionou aos estudantes alguns impactos diretos em boa parte desses estudantes. Em boa parte dos estudantes que concordaram em realizar os questionários, a respeito de sua visão do universo e localização dentro do universo onde vivemos. Torna-se evidente que os estudantes acabaram tendo uma maior percepção a respeito de escalas astronômicas do que antes. E além disso, alguns alunos ainda afirmaram que suas visões a respeito do próprio universo, a respeito do mundo que vivem, da visão de mundo deles, acabaram mudando de forma radical. Então, essas são algumas das minhas referências e algumas perguntas. Desculpe pelo nervosismo. Perguntas? Silêncio. Boa tarde.
Parabéns pela apresentação. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. Quais os conteúdos de astrofísica que foram abordados e como foram realizadas as atividades da sequência didática? Foram atividades experimentais, foram jogos ou foram questionários? Porque você citou do questionário pré-teste que você aplicou nesses estudantes, mas eu queria saber um pouco mais a respeito de como se deu a sequência didática, quais os métodos que você utilizou e quais os conteúdos de astrofísica foram abordados. Obrigada. Basicamente, as aulas foram baseadas em aulas expositivas. Então, na verdade, eu utilizei o questionário pré-teste e o questionário pós, na verdade, com uma influência alzheimerana, baseada basicamente em aprendizagem significativa, embora tenha utilizado os mesmos momentos pedagógicos. Nada impede de usar diversas metodologias, afinal há pluralidade metodológica. Os conteúdos que eu utilizei basicamente foram as escalas de distâncias astronômicas e dentro delas a paralaxe e o método comparativo. Eu precisava introduzir também com eles a lei de Hubble. Só que para introduzir a lei de Hubble eu precisava antes dar uma pincelada na radiação eletromagnética que eles não tiveram. E além disso, para que isso fosse efetivado, também precisei recorrer à noção de redshift, blueshift, lembrando que eles já tinham estudado o efeito Doppler antes. Então era uma turma de terceiro ano que tinha acabado, na verdade, de ver o efeito Doppler. E discuti também com eles um pouco de homogeneidade e isotropia do universo. E finalmente comecei a discutir a lei de Hubble. Tudo isso visando o paradoxo de Obers que eu dei a chance para os alunos pensarem a respeito, porque na primeira aula que eu dei, na aula introdutória, eu não respondi o paradoxo de Obers, deixei eles ficarem com isso na mente. Então, desenvolvendo a lei de Hubble e a conclusão que ela chega, que é a expansão do universo, cheguei na última aula e respondi, os alunos, na verdade, responderam esse paradoxo de Obers. Então, na verdade, não utilizei jogos, não utilizei mapas conceituais, por exemplo, não utilizei, foi aulas dispositivas tradicionais mesmo, mas o questionário em si não foi um questionário de avaliação de conteúdo. O questionário em si foi um questionário de avaliação de curso. Assim, os alunos começaram a ficar mais livres para discutir o que eles achavam ou o que não achavam. Boa tarde, tudo bem, professor Sofia aqui? Eu tenho uma pergunta e tenho uma sugestão. A minha pergunta antes, eu quero pedir desculpa, não sei se eu acabei não percebendo no que eu falo. O que te motivou a levar a astrofísica e a cosmologia moderna para a sala de aula? Eu acabei não percebendo na sua fala. Foi, digamos assim, um desatento da minha parte. Na verdade, essa foi uma motivação minha. Sua, particular, né? Particular. Sempre gostei muito de astronomia e, embora no meu curso de graduação de física tivesse apenas uma optativa, dada pelo professor Marcos, eu acabei fazendo o PIBID, e o PIBID envolvia, no projeto junto com meus colegas, envolvia projetos de astronomia. Então eu resolvi continuar nisso na hora de fazer meu trabalho de conclusão de curso. E a cosmologia é um assunto que está lá nos PCNs, mas praticamente nunca é visto. Então, eu sempre achei que todo aluno do ensino médio, talvez seja isso uma pesquisa mais posterior, porque ainda não se sabe se o aluno do ensino médio é capaz de abstrair ao ponto de conseguir pensar no Big Bang, na forma como a ciência moderna pensa,
mas eu acho que é injusto com o aluno, pelo menos, não mostrar que é esse o posicionamento da ciência mulher. Porque assim, quando a gente trabalha os 3 momentos pedagógicos, remete a algumas situações limite, né, que parte de um contexto específico. Então, a minha dúvida seria essa, se a necessidade surgiu do contexto ou se foi, no caso, a sua vontade de ministrar aulas, como você já respondeu. Sim. Por favor. Não, na verdade, os alunos em si acabam vindo com várias curiosidades astronômicas. Então, acabou tendo um momento, isso lá em 2014, sobre a escuridão do céu. Daí eu falei assim, tem o paradoxo de Olbers. Querem dar uma olhada? Eu resolvi fazer uma sequência didática baseada nisso. Interessante. Então, agora no caso vem a parte da sugestão. Eu acho assim que faltou no teu slide, para futuras apresentações, você nos conduzir à tua interpretação. Tipo, você apresentar os resultados, as falas dos alunos, para a gente perceber em que momento as tuas intervenções, a tua percepção, né, da análise foi pontual. Então, eu acredito que faltou você nos conduzir a isso, né? Mas não deixa de ser um trabalho interessante e de momento nenhum vai tirar o brilhantismo do teu trabalho. Parabéns. Ok? Obrigada. Uma pergunta mais? Rapidinho. Eu tentei ao longo, eu entendo que às vezes a gente tem que fazer certas escolhas para fazer a apresentação e é difícil inserir tudo que foi a nossa inspiração e referência. Mas eu fiquei tentando aqui procurar elementos, tanto na sua proposta quanto nessas discussões, que me remetesse qual era o sentido dos 3 momentos pedagógicos para a sua proposta. Uma vez que no próprio título você já remete à ideia de sequência didática, que é de alguma maneira